Boa noite, irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira e a todos aqueles que nos acompanham nesta corrente de luz que é o nosso Evangelho no Lar. Nesta noite, daremos continuidade ao capítulo Introdução, item 3, que traz por título Notícias Históricas e que foi dado início ontem pelo nosso irmão Nelson. Hoje faremos um estudo e uma análise dos itens: os fariseus, os escribas, sinagoga, saduceus, essênios ou esseus, e também terapeutas. Procurando entender o que esses termos querem dizer para nós atualmente. Fariseus, do hebreu parashi, significa divisão, separação. A tradução formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era, entre os doutores, objeto de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve como chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da Era Cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípio, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que um objeto de fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas, com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso, eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam, profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição das mortes. Ver capítulo 4, número 4. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que proferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Escribas, nome dado no princípio
ao secretário dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta denominação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga. Do grego sinagoge, assembleia, congregação. Não havia na Judéia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam ao sábado para fazer preces públicas sob a direção dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte e, por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava na sinagoga nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades que eles habitavam, serviam-lhes de templo para a celebração do culto. Sudaceus, seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C., assim chamada em razão de Sudoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão como objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava-se sua providência. Também a satisfação dos sentidos era, a seus olhos, o objeto essencial da vida. Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradução, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de mosteiros, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras, ensinavam amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores e nas quais a virtude não era senão aparente, eles não tomavam nenhuma parte naquelas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava ao dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte desta seita antes do início de sua missão pública. O que é certo
é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, e tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Terapeutas. Do grego, terapeutos, significa servidor, cuidador, quer dizer, servidores de Deus ou curandeiros. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande semelhança com os esseus, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade, devotados aos celibatos, à contemplação e à vida solidária. Formava uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Considerou-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Bem, prezados irmãos, então, procurando analisar e interpretar esta terminologia e, ao mesmo tempo, uma síntese desses povos que nos antecederam, nós podemos tirar diversas conclusões e que, às vezes, para nós, quando estamos fazendo a leitura do Evangelho, de uma escritura sagrada, ficamos com difícil interpretação se não tivermos clareza desses termos. Das muitas conclusões que podemos tirar, destaco duas. A primeira é aquela decorrente do próprio título, Notas Históricas, ou seja, a localização espaço-temporal do escrito e da linguagem desses povos, e bem como de suas crenças. E a segunda, talvez mais importante na minha percepção, é o quanto estes seres encarnados à época se debatiam atrás da verdade espiritual, de quem verdadeiramente eram enquanto seres encarnados. A crença ou a não crença na existência de um ser superior, na imortalidade da alma e, por conseguinte, de uma vida que vai além deste corpo físico. São muitas as interpretações, entretanto, como o texto é extenso, vamos ficar por aqui e passamos à nossa última parte, que são as nossas rogativas. Pedimos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, às falanges amigas que nos acompanham neste momento, aos nossos protetores individuais, que estendam sobre nós os seus fluidos de paz e de saúde e que, através destes fluidos, nós possamos estender a todos aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos e que precisam de ajuda nesse momento. Quer estejam eles em suas casas, quer sejam nos hospitais, nas casas-lares, nos presídios, perambulando pelas ruas e estradas, onde eles estiverem, que recebam a luz do Pai Maior e o amparo e a proteção. Rogamos também pelas nossas águas que preparamos para esta noite, que elas sejam fluidificadas com aqueles fluidos que vão equilibrar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E que, se for do nosso merecimento, elas possam curar as nossas chagas e as nossas doenças. Rogamos pela doença do nosso planeta neste momento, e que assim acontece é decorrente da nossa não crença na existência do nosso ser maior. Que o nosso planeta seja curado, mas que principalmente nós, enquanto seres encarnados, possamos fazer a nossa reforma íntima e nos melhorar,
para que assim, equilibrando cada um de nós, possamos equilibrar os fluidos salutares e universais deste planeta Terra. Que os bons amigos espirituais nos abençoem e nos protejam nesta noite. Que assim seja, Senhor.